Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。Como o pastor já apresentou, eu sou neto do Kikuchi Sensei, então dá para imaginar quantos parentes eu tenho espalhado aqui no Brasil, né? ゴヤ先生が紹介なさった通り、私は、菊池先生の孫です。ですから、家族が、このブラジル中に、広まっています。Na verdade, alguns parentes acho que nem sabia que eu falava, porque eu sou tão tímido que alguns não sabia nem o tom da minha voz, né? 私は、あまり口を話さないので、私の声がどうであるか、家族の方も知らなかったと思います。Mas eu quero agradecer a oportunidade e agradecer também essa chance de vir aqui a essa igreja, que é muito amada. Eu tenho um carinho muito especial pela Igreja do Bosque. ですけど、この教会の前で立つことは本当に私にとって喜びを持つことです。私は本当にこの教会を愛しています。Eu lembro que 12 anos atrás, mais ou menos na época de outubro, eu participei de um culto aqui. 12年前の話ですけど、12年前の10月の頃、この教会で私は礼拝に参加しました。Eu lembro que eu estava sentado ali, lá no fundão, e o pastor Shinji estava pregando, falando sobre o trabalho lá no Japão. で、私は奥の方に座って、菅野先生がここで説教していました。で、日本の働きのことを話していました。E eu lembro que eu tinha acabado de sair da Jokun, uma agência missionária, e meu coração estava com um desejo muito grande de servir ao Senhor em algum lugar. 私は宣教学、ジョクンという学校から卒業したばかりだったので、私はどっかに行きたいと神様に祈ってた頃なのです。E eu lembro que o Beto Tavares, que alguns conhecem, ele me intimou e falou: se você tem uma semana para orar e buscar uma direção de Deus, porque senão eu quero você trabalhando comigo. で、ジョクンの先生、ベッタバリスという方が、1週間の間にあなたは祈って神様の答えを求めなさい。もし答えがなかったら、私と共にここのジョクンで働いてくださいと言われたのです。E foi nessa semana que eu ouvi a mensagem do pastor Shinji, e quando eu ouvi ele falar sobre as necessidades, sobre a necessidade de ter voluntários ajudando lá no Japão, meu coração começou a arder e ter um desejo muito grande de conhecer o trabalho lá no Japão. で、菅野先生がこの教会で礼拝しているとき、日本での働きの辛さ、また、いろいろなものが欲しいとか言っている間に、誰か働きに来ませんかと招待したときに、私の心は本当にその働きを知りたいなという願いが湧いてきました。Eu lembro que terminando o culto eu já corri lá do fundo, peguei o pastor Shinji de jeito aqui na frente mesmo e falei para ele: me dá algum contato que eu quero conhecer e eu quero visitar, eu quero de alguma forma conhecer de perto o trabalho de vocês lá no Japão. そして先生がお話を説教した後、私はすぐに先生に向かって、先生、私に連絡先をください。私はあなたの日本での働きのことをもっともっと知りたいのですと言いました。2 meses depois eu estava lá em Gifu, sem conhecer nada da cultura japonesa, só daquilo que meus pais, meus avós falavam, sem falar japonês, e estava lá me aventurando no Japão. で、その礼拝の2ヶ月後、私は岐阜県に行き、日本のことは全然知らなかった。それが、親から習ったことしか知らなく、また日本語もできずに日本にいたのです。Essa foi o início da minha jornada lá no Japão. Eu já tenho 12 anos de experiência lá no Japão. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho
fui pego meio de surpresa, porque eu não sabia que ia ter tradução, então eu tive que mudar agora de manhã um pouco a mensagem, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o trabalho lá no Japão e a gente sim vai meditar na palavra. で、それに始まって、私はもう今12年間日本での経験があります。その経験を皆様に、語りたいと思います。Eu vou passar um vídeo sobre as igrejas, pastores e algumas atividades. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no nosso trabalho lá no Japão e depois a gente vai ter um momento de 一つの映画を撮影します。 Espera um pouquinho. ちょっと待ってください。Só para adiantar um pouquinho, esse ano de 2009, o Japão está completando 150 anos de história do cristianismo. この2009年で日本では150年クリスチャン活動を誕生しているのです。祝っているのです。Foi feito um levantamento esse ano, tem 7.987 igrejas. Mais de 7.000 igrejas, fica mais fácil, né? 約クリスチャン系の教会は7000教会が立っています、日本で。E mais de 500.000 cristãos, para ser mais preciso, 500.398 cristãos. で、信者は51万人3298名日本に礼拝しているのです。Para 150 anos de história é um grupo pequeno, né? 150年にしたらその人数は本当に健やかなものです。Se calculado com a população atual do Japão, dá mais ou menos 0,4% da população. Esse é o número de cristãos lá no Japão. 今の日本の人口に比べてみると、0.4% がクリスチャンだというなのです。Só que lá no Japão eles também contam, junto com os cristãos, os católicos, os testemunhos de Jeová, tudo que entende que Jesus existiu, eles também acrescentam no grupo dos cristãos. クリスチャンと言ったら日本では、イエス様を信じる人を全部、数えるのです。それはカトリック系また、私たちみたいな、そしてテステモニア・ジェホバも一緒に数えるのです。Tá difícil? Então vamos abrir o texto de hoje, fica em Mateus 6, de 25 a 34. マタイ、の福音書6章25節から34節を開いてください。Gostaria de pedir para... será que o pastor poderia ler enquanto eu arrumo aqui o vídeo? 6 de 25 a 26 de 25 a 34. Depois pedir para nossa irmã ler em japonês. 青見先生が、ポルトガル語でお読みいたします。Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. マタイによる福音書6章25節から34節まで。それだからあなた方に言っておく。何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい。巻くことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方の世のうち誰が思い煩ったからとって自分の寿命をわずからでも伸ばすことはできようか。またなぜ着物のことで思い煩うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほども着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのならあなた方にそれ以上よくしてくださらないはずはないだろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうかあるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆異邦人が、切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて、添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自分が、思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。Obrigado. Então vamos para o vídeo. では映画を見てください。Está um pouquinho escuro, mas eu vou falar um pouquinho sobre nosso trabalho lá. Esse é o grupo de líderes que nós temos, cada bimestre temos reuniões. 2ヶ月ごとに、いつも集まっています。それは先生たちの集まりです。Os pastores, o pastor Kazunori, minha família, o pastor Celso, ele se casou esse ano em abril com a Eriko, uma japonesa, o pastor Adriano e a Mayumi.
Esse acampamento de 2009 nós tivemos a presença do pastor Luiz Hashimoto. キャンプを、行いました、キャンプグランジのルイ先生が行きました。 A igreja lá do Japão é uma igreja muito interessante, que tem gente de várias regiões do Brasil, gente do Sul, Nordeste, Norte. É uma igreja bem diversificada. 日本の教会ではブラジルのいろいろなところから、集まってくる人たちなのです。 Aí nossas 8 localidades, 8 igrejas que nós temos no Japão. ここの8のところで、教会を持っています。 Igreja que é liderada pelo pastor Adriano Toyohashi Hamamatsu Toyota, pastor Adriano e Mayumi. 東海の教会です。 É nosso peso pesado. Igreja de Hadano, em Kanagawa-ken. 神奈川県の秦野教会です。 A igreja que agora, atualmente, o pastor Kazunori está pastoreando. 和則先生が牧会しています。 Um grupo que tem muitas crianças também. この教会では多くの子どもたちが、集まっています。 E temos vários eventos também, churrascos. Esse ano tivemos muitas despedidas. Essa foi uma festa de despedida que nós tivemos lá. Algumas famílias voltando ao Brasil. ここは送別会です。教会の、家族がブラジルに戻ってきているところの。 Igreja de Opama, pastoreada pelo pastor Celso e Érico. オッパマ教会にはセルソ先生が牧会しています。 Igreja de Kawasaki, bem próximo a Tóquio. É a igreja que estávamos trabalhando até o mês retrasado, né? 川崎教会は私が牧会しています。東京の近くの、教会です。 É um grupo bem novo, tem uma turma que se batizou no ano retrasado, que está nos ajudando muito na liderança dessa igreja, mas é uma igreja muito disposta a servir ao Senhor. 新しい教会ですけど、本当に熱心な人たちで神様にご奉仕する願いが本当に大きな人たちが集まっています。 Igreja de Tokorozawa. Aqui tem a nossa irmã que acho que muitos conhecem. Está meio escuro, não dá para enxergar. 所沢教会 Naoko Tada. Ela た está だ直子さ ajudando ん lá が também. 一緒にこの教会で Igreja de Ushiko também é muito pequena, mas tem 3 famílias que são muito fiéis, participam dos cultos. 牛久の教会です。ここでは3の家族が熱心に集まっています。 E esse ano, ao final do ano passado, né, com a chegada da crise, nossas igrejas foram afetadas em cheio e muitos tiveram que retornar ao Brasil. 日本での経済関係の問題で多くの家族がブラジルに戻らなければならない状態になりました。 Só que o nosso trabalho lá continua, né? A gente não pode deixar muitas pessoas que estão comprando casas, estão comprando imóveis e eles têm que permanecer no Japão, não podem sair de lá, apesar do desemprego, da crise, eles têm que continuar batalhando, nem que for para fazer um bico ou algum serviço que ganhe pouco, mas eles precisam ficar lá no Japão. A gente precisa continuar dando assistência a esses irmãos. でも私たちの働きは日本で続けます。それはどうしてかというと、日本で土地や家を買っている人たちはそこに、その土地を買い出す前まで働けならないのです。バイトしながら、職業がなくてもバイトしたりそういうことをしながら、
働き続けているのです。Então, como deu para apresentar um pouco das igrejas, são oito locais e nós temos hoje, atualmente, quatro pastores comigo, só que estou aqui no Brasil por 6 meses. 教会は8箇所に、立っています。で、その8つの教会の上に4名の牧師が、牧会しています。Se quiser ligar a luz, pode ligar. E a partir do ano que vem, nós estaremos trabalhando com apenas 3 pastores. 来年からは私たちは3名の牧師になるのです。Na verdade, hoje já estão 3 pastores servindo essas 8 igrejas. 今は実際にもうその3名の、牧師が、日本で働いているのです。Então, cada pastor tem que cuidar de 2 ou 3 igrejas, pelo menos. ですから、一人の牧師は2つか3つの教会を、養っているのです。Isso sem falar das famílias que visitamos e damos assistência, que não ficam, famílias que não moram próximo a essas igrejas. で、その他に、教会から離れている家族を私たちは、よく訪問します。その人たちは教会に離れているから教会にしょっちゅう、来れないのです。Ontem eu estava lá checando algumas notícias na internet. Eu vi uma notícia de sexta-feira falando que essa crise faz com que 54 mil brasileiros que retornassem ao Brasil. 昨日の日本のニュースを見ていたら、この日本での経済問題は5万5千人ぐらいの、ブラジル人たちをブラジルに、送り返しているそうです。Diz assim a reportagem: a crise econômica e o aumento do desemprego no Japão provocaram uma queda recorde de 17,2% no número de imigrantes brasileiros no país. で、その経済問題のことで、17% のブラジルから日本に行く人たちを減ったそうです。Desde setembro do ano passado, início da crise financeira internacional, 54.709 brasileiros deixaram o país. で、先ほど言った5万5千人は、去年の9月からの、人数なのです。No final de 2007, haviam 316.967 brasileiros registrados no Japão. 比べるためには、2007年の時には、日本に、32万人のブラジル人が住んでいたそうです。Somente nos 6 primeiros meses de 2009, a comunidade brasileira encolheu em 41.887 membros, gerando uma queda de 13,4% em relação ao total de 312.582 brasileiros registrados no país no final de 2008. 2008年の最後の、ブラジルの人たちの数えは31万2582名でした。それから、今の、今年の初めの 6ヶ月ぐらいに4万、2000の人たちがブラジルに帰ってきました。ですから、その、31万人から 13% 減りました。E esse número eu creio que ainda vai aumentar ao longo dos meses. だんだん、ブラジル人の人口が日本から、だんだん減っていくと思います。E em consequência disso, a nossa igreja também lá no Japão tem sido muito afetada com esse retorno e com essa crise financeira que afetou de forma muito acentuada o Japão. 私たちの教会もその、経済問題またブラジル人たちが戻ってきているその状態全部を考えて私たちの教会もその影響を抱きました。
E hoje escolhi esse tema sobre a preocupação com o amanhã, com a nossa vida, com aquilo que nós vamos comer, vestir, com o futuro também, porque é uma coisa que tem afetado muito a comunidade brasileira lá no Japão. で、今日読んだマタイのテキストは、日本での大問題となっていました。明日はどうなるの？明日は何を食べようか？明日は何着ようか？明日はどうなるのでしょう？そういう心配が、日本での、人たちには、いっぱい頭がいっぱいなので、これを今日皆様と学びたいと思います。Eu de natureza também sou muito ansioso e eu tenho como esse texto como algo muito especial para a minha vida também. 私自身も、時々明日はどうなそういう気持ちを持ちます。ですからこのテキストは私にとってとても特別なテキストなのです。E junto com esse texto eu lembro de um outro versículo lá em Filipenses 4:6 que fala de maneira muito semelhante sobre a questão da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. で、このマタイにのテキストと、ともに、ピリピ人への手紙4章6節を開いてください。こう書いています。何事も思い煩ってはならない。ただ、ことごとに感謝を持って祈り、願いを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。E outro texto em 1 Pedro 5, versículo 7, também fala algo parecido. Lance ansiedade. E toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. で、同じようなことが、ペテロの第一の手紙5章7節に、書いています。ペテロの第一5章7節。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。Na teoria é muito simples, né? Quando você está preocupado, ansioso, e não consegue dormir direito, não consegue pensar em outra coisa a não ser nos problemas. Na teoria é fácil, é só ler esses textos. Então, através de uma oração, eu vou lançar sobre Deus a minha ansiedade e tudo vai ficar bem. 私たちがこれを読んでいると、心配事で眠れない。そういう聖書を読むと、ただ祈って神様に心配事を委ねたらいいんだと書いているのは優しいようですけど、そうではないのです。Mas nem sempre as coisas se resolvem dessa forma simples. そういう、優しい方法で、これが解決できるのではありません。Por exemplo, temos irmãos na nossa igreja lá em Radano que perderam seus empregos em novembro do ano passado. 秦野の教会で、去年の11月に、職業を失いました。家族がいます。Talvez, acho que foi o primeiro caso de desemprego lá na nossa igreja e até hoje ele está desempregado. 私たちの教会での初めての失業者でした。で、未だにまだ失業しています。Depois, em janeiro, veio toda uma enxurrada de desemprego e também praticamente 90% da igreja perdeu o emprego. で、また1月に、失業の者が多くなって、私たちの教会の 90% はもう失業者でした。E lendo esses textos, a gente entende que não é bom orarmos, se possível, aquelas pessoas podem jejuar, né? Se uma pessoa pode passar algumas semanas buscando ao Senhor, clamando,
fazendo súplicas a Deus para que Deus providencie um emprego, providencie meios para ele se sustentar. A gente tem incentivado pessoas a fazerem isso. で、このテキストを読みますと、その人たちに、もっと祈りなさい、断食して祈りなさいと、そう進めています。Mas a realidade é que muitas pessoas acabam entrando num estado meio que de depressão, de desânimo tão grande que não conseguem nem mesmo orar. でも実際には、修行した人たちは本当にがっかりして、うつ病になってきて、そういう気持ちでは祈ることさえ力がないのです。Passam meses e meses e nada de aparecer uma oportunidade de emprego e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. 時が、去るに、つれてだんだん、職業がなくだんだんもっともっとがっかりしてくるのです。Amigo, ele não conseguia mais pagar as contas da sua casa e como era uma casa que ele estava comprando com financiamento de 35 anos, sem pagar essa mensalidade, ele teve que entregar e agora ele está esperando para ser meio que despejado. ある友達は家を買ってその家を35年払いにしていました。で、修行したので、もう払えなくなって今度はその家から出される時を待っているのです。E outros dramas como esse têm acontecido de maneira muito frequente dentro da igreja brasileira e a gente presenciou uma coisa engraçada no último mês, que nós recebemos o pedido de ajuda de 2 japoneses que não tinham o que comer por causa da crise. で、こういうことがいっぱい、教会の中で起こっています。で、不思議なことは、先月、日本人から2人の家族の日本人の2つの家族から援助欲しいと求めをいただいたのです。E veio um mendigo na nossa igreja e pediu para que pudesse pagar pelo menos a passagem de trem de volta, porque ele não tinha nem dinheiro para voltar para casa. で、もう一人の日本人の小敷の日本人ですけど、どうか私たちに汽車代を、買ってください。私はその切符を買うお金もないのですと、教会に求めてきたのです。E naquele momento que nós estávamos ajudando aquele japonês, nós estávamos pensando em que ponto nós vamos chegar. Porque se a crise está complicada até para japonês, imagina para nós brasileiros. で、私たちはその、小敷を手伝いながら、私たちはどういうところまで来たのでしょう。もし日本人さえこういう、ひどい目に遭っているなら、ブラジル人はもっともっとひどい目に遭うでしょうと思っているのです。E alguns irmãos apresentam de maneira muito visível esse estresse, essa ansiedade de sair dessa situação. E nós, como pastores, nós temos tido dificuldade de até pregar para essas pessoas, porque a gente não pode prometer nada, a não ser confie no Senhor, Deus ele vai suprir as suas necessidades. 私たちはそういう、がっかりした人たち、うつ病の失業して、何も考えずな人たちが教会に集まってきます。その人たちを牧会するのは本当に今、難しいのです。私たちは約束できることはできません。職業が出てくるということは言えません。でもただ神様に信頼しなさい。それしか言えないのです。Mas a ansiedade, a preocupação não afeta somente os irmãos lá no Japão. Eu creio que muitos aqui também têm dificuldade nessa área da preocupação também. でも心配事は、日本だけに限られてないと思います。このブラジルでも、この教会でもそういう心配事を持っている人たちがいっぱいいるかもしれません。
Jesus nos ensina de maneira muito clara, muito direta, uma verdade muito interessante nessa área. Ele fala para não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. イエス様はこのテキストを通して本当に素晴らしいことを教えてくださいます。私たちは寿命によって何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そういう心配事をしなさんなと言われているのです。E a dica que Jesus nos deixa aqui, no versículo 26 e 28, ele nos ensina a observarmos as aves dos céus e também a vermos como crescem os lírios do campo. で、26節と28節に神様はこうおっしゃいます。空の鳥を見るがよい。また、28節には野の花を見なさい。ご覧になりなさいということを言っています。E é engraçado quando nós lemos esse texto, a gente imagina que Jesus vai dar aquele sermão, né, falando sobre, olha, vocês devem orar mais, precisam de mais fé, precisam de talvez um jejum aí um pouco mais intenso e deixar essa preocupação de lado, que isso daí é incredulidade. で、私たち人間的に考えれば、それを見ながら神様はこう言うんでしょう。それからあなたたちは祈りなさい。もっともっと今祈ってるよりもっと祈りなさい。もっと信仰を深めなさい。もっと、断食して祈りなさい。そういうおっしゃると思うのですけど、そういうことは神様は言いません。Mas o que ele nos ensina aqui, olha, observem as aves dos céus. 空の鳥を見るがよい、そういうことを言っているのです。Quantas vezes a gente não se sente tão preocupado e ansioso com algum assunto que a gente esquece de olhar para fora, para a natureza e perceber a ação de Deus nas mínimas coisas. 私たちは心配事をすると、こういう他のことには目を向きません。でも、私たち以外のものには目をつけることができないのです。自然を見れば、神様がどういうふうに自然に見業を行っているかが見られるのです。Olhamos os nossos problemas como se nós estivéssemos olhando num microscópio. 私たちは私たちの、心配事を、望遠鏡じゃなくて顕微鏡で見ているようなのです。Perdemos a sensibilidade de perceber Deus agindo na natureza, no sorriso de uma criança, nas coisas pequenas que a gente não percebe, mas Deus está lá falando, meu filho, eu te amo, eu cuido de você. 私たちは私たちばっかり考えているので、神様が、私たちを愛してくださっている、表し方を見えないのです。自然、あるいは自然のもの、あるいは、小さな可愛い子供が私たちに微笑んでくださる嬉しさ、そういうことを失ってしまうのです。Quando nós cantamos no louvor, cantamos muitas músicas que clamam e pedem a chuva de Deus, mas a gente perde a sensibilidade de ver que Deus, ele, como um orvalho, como um sereno suave, ele nos abençoa e molha os campos, e assim também ele abençoa as nossas vidas, mesmo que de maneira invisível. 私たちはよく雨のように神様、恵みを与えてくださいと賛美歌やコーリングで歌いますけど、時々神様は優しく梅雨のようで私たちを、祝福しているので、そういうことを見られなくなるほど心配にとどまってしまったらいけないのです。Desejamos ver grandes milagres de Deus, mas não temos a mínima sensibilidade para perceber Deus agindo no nosso dia a dia, em cada fôlego que nós respiramos. 私たちは、神様が大きな奇跡をしてくださるのをいつも求めています。でも、小さな奇跡が行っているのは、私たちは目につくことができなくなってしまうのです。Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos
correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。Uma coisa que a gente aprende aqui no versículo 33 é a nossa verdadeira escala de valores na nossa vida. Sempre deve ter Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. 私たちの人生には、一番必要、一番大切なものは神様のものを求めることです。Como anda a sua escala de valores? あなたの人生では何が一番大切なのでしょうか。 Será que é Deus e o seu reino, a sua justiça? 神様、神の国、神の義、それが一番大切なのでしょうか。 Às vezes coisas boas acabam tomando o lugar de Deus. 時々いいものが神様の前に先立っちゃう時があります。 Às vezes é os nossos filhos, nosso serviço, às vezes até o dinheiro. 時々私たちの子供を神様の前に置きます。それあるいは私たちの仕事、あるいはお金。 Às vezes até a igreja acaba tomando o lugar de Deus. あるいは私たちの教会が神様に先立つこともあります。 Mais ou menos 2 anos atrás eu tive uma experiência meio chocante lá em Yokohama. 横浜市で私は2年前に、こういう経験をしました。 Eu estava preparando as coisas para irmos à igreja, estávamos atrasados. 私は教会に行かなければならないので、その準備をして、ちょっと遅れました。 E a Ellen, todos os sábados, ela prepara a janta para todos da igreja. で、奥さんは毎土曜日、教会の人たちのためにご飯を作っていました。 Só que aquele dia ela também estava muito atrasada. Eu atrasado com as minhas coisas e ela também. で、私も、もう遅れて、彼女も遅れていました。 E naquela época, a Miho, a minha filha mais nova, ela tinha 1 mês de idade. で、2番目の娘が1ヶ月だったのです。 Aí eu deixei a Miho-chan no berço, ela começou a chorar. で、1ヶ月の赤ちゃんが、その時泣いちゃったんです。 Chorou. Muito, muito mesmo. もう大声で泣きました。 Teve uma hora que eu falei para minha esposa, pega ela porque eu não posso sair daqui enquanto eu não terminar. 私は忙しかったので奥さんに、赤ちゃんを、赤ちゃんを養いなさいと言いました。 E quando a minha esposa pegou a nossa filha, ela já estava roxa e não estava respirando mais. で、その時赤ちゃんを手に取った奥さんはもう赤ちゃんが出ませんでした。で、真っ青だったのです。 E eu lembro do médico ter falado quando ela nasceu que ela tinha algum probleminha no coração, mas como não entendi tudo que ele falou, eu só fiquei na cabeça que ela tem algum problema de saúde. その赤ちゃんが生まれた時、お医者さんはこの子供は心臓になんか、心臓病がありますと言って、後のことはあんまりわからなかったので、その心臓病があるということだけを頭に浮かべました。 E eu lembro que naquele momento a minha esposa se ajoelhou com a minha filha e ela começou a chorar e nós achamos por alguns segundos que a gente tinha perdido a nossa filha. その時、私の奥さんは子供を抱いて、神様の前に立ち祈りました。私たちは赤ちゃんが死んだんだと一瞬思いました。
E como se fôssemos pedir ajuda da ambulância, ia demorar de 10 a 15 minutos, eu falei, vamos correr para o hospital, que ficava a uns 10 minutos de casa, que talvez dê tempo de fazer alguma coisa. 救急車呼んだら 10分、20分ぐらいかかります。10分ごとには、自分の家から10分ごとに、病院があったので、そこに飛んできました。E graças a Deus, durante a viagem ela voltou a respirar bem e voltou ao normal. で、病院に行ってる間に、彼女はまた呼吸し始め、顔色も良くなってきたのです。A gente não sabe, nem os médicos sabem explicar o que aconteceu com ela, mas o susto foi tão grande e deu para abalar bastante durante algumas semanas e até meses, porque nós nunca passamos um momento tão apertado como esse. お医者さんに聞けば何が起こったのかは、お医者さんさえわからなかったのです。でも私と家内は本当にびっくりして、そのショックで何日間そういうショックを受けていました。Eu pensei junto com a minha esposa onde nós estávamos com a nossa escala de valores. その時私と家内は私たちの一番大切なものはその時どこにあったのでしょうかと考えました。Algumas vezes colocando a igreja em primeiro lugar. 私たちは教会を先に置いてたのです。Algumas vezes as nossas filhas em primeiro lugar. 時々私たちも、子供たちを一番大切に思っています。E quando aconteceu esse episódio, a gente parou e oramos juntos pedindo perdão ao Senhor. で、その経験を通った時、私たちは神様にへり下って、許してくださいと祈ったのです。34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. だから明日のことも思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。Algumas pessoas vivem a sua vida pensando nas coisas que aconteceram e vivem presos ao passado. ある人たちは過去に行ったことに、ばかり考えて過去に、結ばれている人たちがいます。Pensa assim, nossa, se eu não tivesse feito aquela escolha, eu estaria muito melhor hoje. もし私があのことを選択しなかったら、今日はもっともっといい生活を持っていただろう。Ou trauma muito grande na sua infância ou no passado que norteia toda a sua vida no futuro. それか、小さい頃本当に大きな、ひどい体験があったので、それが、未だに影響していることもあります。Só que existem também pessoas que vivem presas ao futuro, de coisas que ainda não aconteceram. ですけど、未来に結ばれている人たちもいるのです。まだ行っていないのに、そればっかり考える。Estão pré-ocupados, vivendo as tensões do amanhã. 明日起こるので、明日起こることで心配している。そういう人たちなのです。Nem chegou esse grande evento ou simplesmente alguma coisa que está marcado no futuro, mas a pessoa já vive como se estivesse vivendo essas tensões. まだ行ってないのに、今度、起こるものをもう前から、心配事体験をしているのです。Uma frase que o pastor Kazunori tem sempre falado para mim é: Márcio, relaxa. カズノリ先生はいつももう、もっと気楽にしなさいというのです。Eu sempre gosto de pensar 1, 2, 5 anos como nós vamos estar, e sempre a gente acaba se estressando demais e nem sempre acontece como a gente planeja.
私はいつも1年ごとの計画、2年ごとの計画、5年ごとの計画、いつもこういうふうに考えて、その5年間ごとに、これのことが起こらなかったらどうする。で、時々私が思った通りに行わなかったことがいっぱいあるのです。E esse ano foi bem, aconteceu isso aí que eu estava falando, de planejar e não acontecer como nós estávamos planejando. で、今年はそういうことがあったのです。Pensamos em várias soluções para o nosso trabalho lá no Japão e nada deu certo. 私たちの、働きの問題点でこうしたらいいだろうと思って働いたのですけど、そういうふうには動かなかったのです。Não tem problema nenhum você planejar a sua vida, de você pensar de maneira meio que estratégica como você vai estar daqui a 5, 10, 20 anos. 計画することは、計画次第は悪いことではないと思います。Mas nós temos que sempre lembrar que o futuro pertence ao Senhor. でも、計画しながら私たちはいつも未来は神様のものなのだと、考えなければいけないのです。Quem faz as coisas acontecerem é o Senhor e não a gente. 私たちがの力で未来ができるのではなく、神様の技で未来が行われるのです。Esquecemos de viver o nosso dia de hoje de forma intensa, de forma que nós podemos aproveitar melhor a nossa vida. 明日のことばっかり考えると、今日の日を、一生懸命生きることを忘れるのです。Eu sempre lembro dessa frase, Márcio, relaxa. いつも私は先生の気楽にしなさいということが浮かんでくるのです。Eu gostaria de deixar isso para todos nós aqui também. Aprendermos a relaxar um pouco. 私たちこの、皆さんも気楽にしてくださいという、ことを言いたいのです。Talvez alguns estejam pensando, mas você não sabe do problema que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar ainda. でも、この今日、聞いていらっしゃる中で、先生、あなたは私が今どういうところが通っているのか、明日こういう問題があるのだから、そういう気楽にはできませんよと言われるかもしれません。Mas uma coisa eu tenho certeza, que o teu problema não é maior do que Deus. でも一つのことは事実です。あなたの問題は神様以上ではありません。O teu problema, a tua dificuldade, pode ser muito complicado, mas Deus é muito maior do que esse problema. あなたの問題、あなたの心配事は大きいかもしれません。でも神様はその、心配事以上に大きいのです。No Japão nós não sabemos como será o ano de 2010 e nem sabemos se teremos ano de 2010 em algumas igrejas. 日本では2010年がどういうふうに行われるか全然検討ができません。働きがあるか、どの教会がまだあるのか、そういうことは全然検討できません。Algumas igrejas, por exemplo, a igreja de Opama, recebeu a notícia há 3 meses atrás de que 80% dos seus membros perderiam emprego. オッパマの教会では、80% の人たちが失業者になるのです。E eles param agora em novembro. で、11月に、オッパマ教会の活動は終わります。Algumas igrejas não tem, a igreja de Kawasaki, por exemplo, não tem nenhum líder que possa dirigir uma reunião ou dar um estudo bíblico. Simplesmente não tem ninguém. 川崎の教会はリーダーが今いないのです。聖書学校も聖書の学びさえしてくださる人がいないのです。ano antes da crise nós tínhamos 8 líderes. で、1年前の話はそこの川崎のところでは8名のリーダーがいたのです。E esse ano nós não temos nenhum. 今年はもう誰もいないのです。Alguns lugares, como a igreja de Haiti, Adriano sempre já veio no ano passado falando das suas dificuldades. Lá ainda está, a situação talvez seja mais grave ainda. 愛知の教会では問題がもっと大きくなっているのです。E tudo sobrecarrega o Adriano, pastor Adriano. で、愛知の問題は全部、黒木先生の上に
重荷になるのです。3 igrejas com vários problemas e um pastor de pouco mais de 100 quilos para resolver as situações complicadas lá em Haiti. 東海では3つの教会があります。その3つの教会の問題を、先生は体が大きいんですけど、それなのに大きい問題を抱えています。Mas uma coisa nós temos certeza, de que o trabalho pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor. でも私たちの確信は神様の働きだから、神様がどういうふうに動くかはそれを待っているのです。O amanhã pertence ao Senhor também. 明日は神様のものなのです。Nós estamos aprendendo aos poucos a entregar tudo nas mãos do Senhor e a confiar no Senhor e tentar viver o nosso dia a dia de forma intensa, de maneira que podemos provar da bênção e da graça de Deus nas coisas mínimas da vida. 私たちはこういう問題を抱えてながら、神様に明日を委ね、神様を信頼し、今日の日を一生懸命生きようとしているのです。Para a gente terminar, eu gostaria de agradecer, talvez algumas pessoas aqui não saibam, mas a Igreja do Bosque tem nos abençoado muito com as suas ofertas. 私たちは最後にこの教会の献金が日本に行っているので、その献金が私たちを支えてくださっているのです。Algumas vezes eu encontro algumas senhoras, algumas mulheres em algumas igrejas falando: olha, estamos orando por vocês. E isso dá uma alegria muito grande no nosso coração. で、ブラジルで教会を訪問していると、婦人たちがあなたのために祈っていますよと言ってくださるので、それが私の心に励ましとなっているのです。E algumas outras pessoas falam: como nós podemos ajudar? で、ある人たちは私たちはどうやって援助できるのでしょうかと聞いてくださいます。E tenho deixado nossos contatos lá no Japão. Temos um site também que você pode acessar e ver mais informações dos eventos, das atividades lá no Japão. 私たちは、日本での連絡先、また、インターネットでも一つのページがあります。Eu conto com a oração de todos. Vamos estar clamando ao Senhor para que não só os brasileiros, mas os japoneses venham conhecer esse amor de Deus, venham buscar e provar o quanto nosso Deus é bom. 私たちのために祈り続けてください。私たちの働きを通して、ブラジル人だけではなく日本人も神様の愛情に、心を打たれるようにと祈ってください。Possamos ser aquele sal que mesmo com uma pitadinha apenas muda todo o sabor da comida. 私たちは少ないけれど塩のように、ちょっとでもあればその多くの人たちを祝福するように、神様の塩であるようになるように祈ってください。Vamos orar. 祈りましょう。 Querido Deus, eu agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Pai sempre amoroso e cuidadoso com as nossas igrejas. Obrigado pela Igreja do Bosque, que tem nos dado um suporte tremendo. E continue a abençoar essa igreja, que à medida que essa igreja conheça o Senhor, essa igreja possa expandir, espargindo luz, espargindo, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a toda a vizinhança, a toda a comunidade Nikkei de São Paulo, e que possa, como tem feito, Senhor, abençoar ministérios no exterior, missões que têm clamado por ajuda. E nós agradecemos, ó Pai, pelo exemplo, e que outras igrejas como de outras regiões possam seguir o exemplo da Igreja do Bosque também, abençoando ministérios na China, no Japão, na Índia. E nós agradecemos ao Pai, pedindo que essa igreja seja realmente fortalecida a cada dia na força
do Teu Espírito, na Tua graça, Senhor, e abençoe os pastores, a liderança, cada membro dessa igreja. Eu peço, Senhor, a Tua bênção especial, Senhor, sobre todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.